Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Hoje o nosso programa é um programa especial em que nós vamos falar de um homem que marcou a história da Igreja e que é muito especial ao coração de todos os católicos e não só. Vamos falar então do nosso querido Papa Francisco, em que o seu nome de nascença era Jorge Mário Bergoglio. Foi primeiro Papa latino-americano e jesuíta. Ele trouxe uma nova esperança, um renovado compromisso com os pobres, os refugiados e a crise climática. A morte do Papa Francisco representa a despedida de um líder que viveu a sua missão com coragem, humildade e dedicação à justiça social e à misericórdia. Uma frase que ele disse: a misericórdia é o rosto de Deus que se revela ao mundo. Que este momento nos inspira a seguir o exemplo daquele que nos ensinou que não há amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Para nos falar do Papa Francisco, tenho aqui comigo um jesuíta, e é claro, o Sr. Padre João Caniço. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. O Sr. Padre João Caniço já é conhecido aqui dos ecrãs, já esteve algumas vezes aqui no nosso programa Manhã Viva, acredito que aí em casa já o conheça. Mas antes de falarmos então da vida extraordinária do Papa Francisco, vamos então iniciar a nossa manhã com um momento de oração que eu convido o Padre João a orientar para nós. Senhor, agradecemos o dom que tivemos na nossa vida de ter o Papa Francisco. Ele continuará a estar na nossa oração, não só pedindo por ele, mas pedindo com devoção a ele que nos dê a mesma luz que orientou o Espírito Santo para sermos mais fiéis à nossa vocação de batizados e ao nosso carisma. Abençoai-nos nos nossos intentos, nos nossos desejos e dai a todos a vossa graça. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Papa Francisco tinha uma devoção muito grande a Maria, que tinha como tradição visitar Santa Maria Maior antes e depois das suas viagens apostólicas. Aqui em Portugal ele falou que nós temos mãe, Nossa Senhora. Mas antes de irmos para a nossa sala, para fazermos a nossa conversa, vamos ver uma peça com o Padre Carlos Cabecinhas, que destaca o olhar de Francisco sobre Fátima. Vamos ver. Eu creio que uma das linhas principais da forma como o Papa Francisco vê Fátima é essa dimensão maternal, materna, que ele sublinhou com o Temos Mãe. Isto é, o Papa Francisco olha para Fátima como esse lugar maternal onde o peregrino se sente acolhido, se sente confortado pela presença desta mãe do céu. E esse é o aspecto que o Papa sempre sublinha. Por outro lado, a dimensão que ele sublinhou, sobretudo em 2023, de Fátima como um lugar de acolhimento, um lugar aberto a todos. A imagem do santuário como um espaço aberto, um espaço amplo, como imagem do que deve ser a Igreja, Deus que a todos acolhe, e este lugar como imagem dessa misericórdia de Deus e que se dispõe a acolher todos os que aqui vêm, que apresentam aqui as suas preces a Deus, que aqui vêm para encontrar um momento de silêncio, que aqui vêm para fazer a experiência da presença de Deus nas suas vidas. E estamos aqui para falar um bocadinho da história do Papa Francisco, Jorge Mário Bergoglio, e temos aqui o Padre João Caniço, um padre jesuíta, que nos veio falar sobre este grande homem. Padre João, quem foi então Jorge Mário Bergoglio? O Santo Padre que faleceu há poucos dias e que a todos nós maravilhou com a sua disponibilidade interior, disponibilidade espiritual, disponibilidade humana e grandeza de espírito que ele pôs ao dispor não só dos cristãos, não só de massa mais praticante, mas que abriu de tal maneira ao mundo inteiro, que se fez irmão de todos os homens, sejam eles
de que religião, ou de que idade, Sim. ou de que formação, ou de que zona do mundo, não interessa, se abriu a todos, nisso dando-nos um exemplo muito parecido ao Senhor que ele representa, que é o Senhor Jesus. Qual foi o percurso do Papa até se tornar Papa? É bastante conhecido, os jornais nestes dias deram a entender. O Mário Jorge Bergoglio nasceu de uma família dos dois pais que eram do Piemonte, do norte da Itália, mas que estavam emigrados na Argentina. E ali cresceu com os pais nessa nação, de miúdo. Portanto, logo que fez os primeiros estudos correspondentes aos nossos secundários, começou a trabalhar, como estava em ambiente de imigrantes e procuram resolver os seus problemas, acabou por ajudar os pais e assim andou, fez uns estudos no campo da química e fez procurou ajudar uma empresa também, uma espécie de trabalho, não faço a mínima ideia que género, mas dentro daquilo que tinha estudado, até que um dia, não sabe porquê, acontece, a boa gente, também me aconteceu a mim, por acaso, uma coisa semelhante. Um dia ia para não me lembro agora qual era a circunstância, sei que ia para um determinado sítio porque tinham combinado qualquer coisa e passou por uma igreja. E ele decidiu entrar e não sabe porquê, estava lá um padre a confessar e foi-se confessar. Mas não tinha pensado nada de se confessar antes. Sim. Achou graça, entrou, um jovem, entrou. E durante a confissão, quando acabou, tinha dentro dele a persuasão de que tinha que ser padre. Olha. E foi uma coisa repentina, uma coisa incrível. E eu conheço histórias deste género. Sim, sim. Também. E pronto, então procurou continuar a estudar e a trabalhar e assim, mas já com essa ideia e assim, alguma namorada que tinha foi mais ou menos preparando, dizendo, olha, ele mesmo não estava um namoro crescido de tal maneira que não, mas pronto, começou a pensar que não era por ali. E pronto, depois entrou na Companhia de Jesus, fez a formação normal que faziam os jesuítas nessa época. O período de estágio fez num colégio como professor de física e coisas assim, coisas que ele tinha estudado. E pronto, depois estudou teologia, tudo isto lá na Argentina. E ordenou-se sacerdote com 31 anos. Tem graça que eu também mordei com 31 anos. E então mais tarde veio aqui a fazer aquilo que nós chamamos de terceira aprovação, que é o último ano de espiritualidade, em Alcalá de Henares, em Espanha, e voltou para lá, onde foi escolhido para professor num colégio, mais tarde foi diretor desse colégio, depois foi, entretanto, terminado isso, veio à Alemanha fazer um doutoramento na disciplina que ele tinha estudado muito, com a licenciatura que tinha feito em filosofia, foi completar com outros estudos e voltou para trabalhar em pleno, foi diretor de um colégio, foi convidado para provincial. E quando deixou de ser provincial, como os superiores puseram também num cargo de direção, mas o arcebispo de Buenos Aires, o cardeal, convidou para trabalhar com ele. Logo a seguir propô-lo para bispo auxiliar e foi assim a primeira coisa assim mais importante. Bispo auxiliar ficou, quando morreu, o cardeal morreu 9 meses a seguir e ele ficou como substituto, depois foi nomeado como também arcebispo de Buenos Aires e foi escolhido para cardeal. Foi quando, na passagem do século, portanto, acho que 2002, não me estou a recordar, mas acho que é por essa altura que é feito cardeal também. Veio a Roma
quando as vezes que era necessário vir, e, portanto, até que um dia foi um conclave e inesperadamente para ele. Bom, agora, ele foi, como bispo, tem uma coisa que na altura se falou muito, depois nunca mais ouvi falar. Sim. De qualquer maneira, ele, como bispo, nunca viveu na sede episcopal. Alugou um apartamento e dizia: o meu número de telefone é este, eu moro aqui em tal parte, quem me procura não precisa de ir ao palácio do arcebispo, eu vivo aqui. Andava de autocarro, normal, encontrava as pessoas, visitava. Portanto, fez uma vida já à partida muito ligada às pessoas. Sim. Fazia tudo o que era preciso, quer dizer, no passo ia à Secretaria Episcopal para tratar assuntos lá, mas, de qualquer maneira, a vida dele ia à refeição, à habitação, tudo era o mais simples possível, e assim viveu. E assim se foi. Também nessa altura, com a teologia da libertação, estava muito em crise, em dificuldade. Ela não estava em crise, punha em crise a situação geral. E foi nesse mundo de grandes dificuldades, politicamente na Argentina, houve a queda de Eva Perón, a mudança total financeira, política, económica, social também, e ele nessa altura apoiou sempre tudo o que fosse a ligação das pessoas, a paz, fez um magistério episcopal muito à maneira como nós nos habituámos a ver como Papa, só que não daria tanto nas vistas para o mundo, mas mais na região dele. De modo que, quando veio participar mais tarde no conclave, veio pensando que jamais na vida, se bem que ele, antes de ter sido eleito o Bento XVI, já o nome dele bailava lá dentro. Sim. Nos jornais, pouco, mas esteve muito, em várias votações esteve muito, e por isso ficou assim um bocado debaixo do olho de muitos cardeais, que depois, quando apareceu o nome dele também neste último conclave, já não era um desconhecido. Para o público nosso em Europa era relativamente desconhecido. Para o público dos cardeais na Igreja Universal já não era tão desconhecido. E na América Latina, então, muito menos, porque ele tinha tido muitas crises com até jesuítas, portanto, com problemas de redução ao Estado laical, do pós-concílio, e depois crises de muito género, e ele tinha sempre sido uma pessoa que tinha levado as coisas com paciência, mas com dignidade, diremos nós, pisando terreno seguro, sempre com a amizade com as pessoas com quem ficava, mas distinguindo entre o que era a pessoa e distinguindo o que eram os acontecimentos que estavam em causa. E, portanto, mesmo crises que teve como provincial em relação a casos difíceis, mais tarde ficaram bastante sanados e pronto. Quando ele foi feito Papa, todos nós sabemos a surpresa dele, que foi lá à casa onde estava hospedado, pagar a conta, já depois de ter-se apresentado ao público, de ter sido apresentado a toda a gente, e foi lá assim com uma malita na mão, a buscar o resto das coisas e pronto, olha, eu afinal pensava que ia para o aeroporto e afinal não vou para o aeroporto. Vou ficar aqui. Ficar aqui. Algo que me tocou foi a simplicidade e a humildade dele quando veio falar pela primeira vez ao mundo e inclinou a cabeça e pediu para que rezassem por ele. Comente esta atitude. Não, foi chocante, emotivamente até chocante. E, sobretudo, eu depois li, por gosto meu de leitura, li que quando saem do conclave e quando há fumo branco, não sabem se o Papa é alto ou baixo, ou se é mais forte ou não é forte. E então tinham preparado várias coisas para ele, mas era tudo
subtuoso, não é? Ele disse, não, eu tenho aqui esta batina, a minha é que eu tenho, não há problema e tal. E depois os sapatos, queriam dar aqueles sapatos e ele diz logo, não, estes aqui eu tenho cá uns calos e estes sapatos já estão habituados aos meus calos. Disse assim de uma maneira engraçada, como quem diz, fica isso para outro dia. E assim, mas isso é um sinal de grande coisa. Depois a escolha do nome Francisco foi mesmo um sinal dado muito forte. Quais foram as principais mensagens que o Papa Francisco transmitiu ao mundo durante o seu pontificado? Muitas, não é? Sim, muitas, mas eu acho que uma mensagem é a mensagem de Jesus quando diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Muitas vezes me lembrei disto. Jesus não disse aos apóstolos: olhem para isto, olhem para aquilo, olhem para aquilo. Não, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É uma espécie de resumo, como quem diz: aprendei de mim, que sou meigo, que sou amigo, que sei falar com amizade, não me altero, não me exaspero, não falo com ironia, e que sou humilde. Às vezes lembro de São José, faz tudo o que tem que fazer, mas não é o maior, nem é o menor, é o que tem que fazer. Uns dias é agradável, outros dias é estar na oficina, encontrar os amigos, estar com Nossa Senhora, outro dia é ir para o Egito ou outras coisas. Não é ser humilde, aquilo que não, tanto o que é muito agradável como o que não é, mas faz sempre com a mesma fidelidade. E esta palavra, acho que este Papa foi um cumpridor desta expressão de Jesus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Para si, quais foram os gestos mais emblemáticos do Papa Francisco que demonstraram a sua humildade? Para mim, uma das coisas principal é cortar com o regime palaciano de Roma e concretamente que se vive no Palácio Apostólico na cidade do Vaticano. Ele, com simplicidade, fui dizendo: para mim, assim chega, vivo aqui neste pequeno hotel ou pensão, como é Santa Marta, uma casa de retiros, portanto, onde passa tanta gente, e para mim chega. Portanto, não fui lá para o Palácio Apostólico, nem nada. Aquele sítio onde ele, ao domingo, fala para a Praça São Pedro, era ali é que é a residência do Papa oficial. Era. E ele não escolheu o lado contrário. Quem olha para a Basílica São Pedro à esquerda, lá dentro, é que tem essa casa, Santa Marta, e ele viveu ali com uma capela simples, capela de um grupo de 40, 50 pessoas, onde dizia missa todos os dias, de manhã cedo. Sim. E quem queria lá ir, como eu fui uma vez, não era só ir à hora da missa, às 6, era estar antes para ser revistado e para ter não sei quantos, uma hora antes. Sim. Tinha que se levantar, mas era tudo valia a pena, porque era uma pessoa de uma simplicidade e de uma sinceridade e de uma profundidade de coração e de sentimentos que impressionava. Mesmo que dissesse as coisas mais simples, nem que fosse dizer bom almoço ou coisa parecida. Como é que a espiritualidade jesuíta influenciou as suas decisões e ações enquanto líder máximo da Igreja? É assim, essa pergunta, sabe o gesto que eu estou a fazer? Essa pergunta é o Espírito Santo é que deve responder a ela. Claro que os jesuítas têm o seu caminho e têm a sua maneira de ser e têm a sua formação e têm a sua instrução e o seu processo. Se é bom ou se é mau na história, para algumas pessoas deu muito bem, se calhar para outras não deu tão bem. De qualquer maneira, vale muito daquilo que o Espírito Santo me vai dando e me vai dando forças para cumprir à minha maneira tosca, mas pronto, à minha maneira. Outros fazem muito isso melhor e neste Papa vê-se que aproveitou bem a espiritualidade inaciana e aproveitou bem toda a dinâmica que a Companhia de Jesus imprime em nós. Oxalá saibamos todos aproveitar o mais possível. E ele foi um grande nesse sentido,
um espírito de oração, um espírito de amizade, um espírito de simplicidade, mas sobretudo um espírito de oração, um homem que vive com o coração em Deus e que mesmo a relação com as outras pessoas é uma relação sempre espiritual, Sim. mas que a torna muito humana, muito simples, porque é vivida em Deus, não é vivida com o meu cargo, nem com as minhas preocupações, nem com as minhas... nada disso. É vivida irmão para irmão, simples como tal, Sim. desprovido de insígnias ou de coisas que me façam causar ser estranho ou que me façam posicionar de uma maneira muito diferente em relação aos outros, sempre com simplicidade e com humanidade. Na sua opinião, quais as frases de Papa Francisco que refletem a visão da Igreja e da humanidade? Ui! Difícil, não é? Acho que muitas, sei lá, tantas que, como ele refere, a nível de, estou-me a lembrar, sei lá, do Mediterrâneo, um mar que é de ligação com a Europa, com a Ásia, com a África, acaba por ser um cemitério, por exemplo, é uma das frases mais fortes que se podem dizer, ou então esta que ele disse em Lisboa, todos, embora nem sempre tenha muitas pessoas que o dizem, não estão a dizer no sentido que ele queria, ou melhor, não estão a dizer 100%, estão a dizer mais ou menos, mas só a aproveitar-se às vezes dessa frase. Mas não interessa, de qualquer maneira, quem anda à chuva molha-se no sentido, o Papa disse, ele também se sujeita a que seja palavra. Claro. Mas é uma grande frase que enche o coração, enche a dinâmica de uma proposta de vida, enche um espírito de dedicação aos outros, enche toda uma espiritualidade, se soubermos pensar a fundo no que é que o Papa quis dizer. E tem graça que os jovens, na altura, quando ele disse essa frase, vibraram muito nesse sentido. Muitos deles não tinham ainda compreensão, claro que eram jovens, tinham compreensão 100% para tudo, tinham compreensão que era possível por eles, mas sentimos que foi uma frase que os encheu, que os agradou, e que é um caminho que o Espírito Santo pede a nós todos. Que significado teve para a Igreja e para o mundo a eleição de Mário Jorge Bergoglio como Papa? Podemos falar agora, isto é ao fim destes anos, para a Igreja teve um grande significado. Eu acho que o Concílio Vaticano II foi para a Igreja muito importante, como uma orientação diferente, mas acho que a vivência deste tempo do Papa Francisco teve a mesma repercussão, ou muito mais, porque atingiu não só os católicos e todos, alguns mesmo que lhes vieram a cara pelas suas razões, mas de qualquer maneira atingiu o mundo, mesmo fora do campo do catolicismo, do cristianismo. Atingiu mesmo muçulmanos, atingiu mesmo religiões da Índia ou da China, orientais, ou até da África. Todo o mundo vibra com o Papa, porque ele tem as virtudes simples que se devem ter, que é de acolhimento e de respeito e de, ao mesmo tempo, sabendo o caminho para seguir e sabendo o terreno que pisa. E isso é um exemplo fabuloso, porque há papas, eu quando me conheci era o Pio XII o Papa, depois veio João XXIII, sempre vieram os papas, cada um deles admirável. Eu nunca me esqueço da força que teve na minha vida o Papa Paulo VI, que é para mim o maior, assim, no capítulo da inteligência, do exemplo, da doutrina e da aceitação e a promulgação do concílio, etc. É um homem distintíssimo. Mas acho que com o Papa Francisco faz um outro campo
parecido em muitas coisas, mas o Papa Francisco é muito mais aberto para todo o mundo, muito mais perceptível, muito mais acessível, enfim, muito mais carinhoso, muito mais até jocoso, muito mais capaz de contar uma anedota e de brincar com uma criança e com um jovem, etc., com muita humanidade. Acho que por isso, na minha vida, é sem dúvida o maior Papa até hoje. A primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Até já! E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Seja muito bem-vindo. Hoje estamos a conhecer ainda mais um pouco da vida do nosso querido Papa Francisco, que partiu para a eternidade, e para nos falar aqui um bocadinho mais aprofundadamente sobre a vida deste homem, temos aqui o Padre João Caniço, que é jesuíta, que nos veio aqui então falar sobre Mário Jorge Bergoglio. Jorge Bergoglio foi um homem que viveu a sua vocação com coragem. Ele teve um legado de 12 anos ao serviço da Igreja e ao mundo, 12 anos bem intensos e bem doados. Mas antes de continuarmos a nossa conversa, vamos então ver uma peça de Aura Miguel, vaticanista, que nos vai falar alguns pontos da vida do Papa Francisco. Vamos ver. No livro Esperança, o tal livro autobiográfico, ele revela que houve 2 momentos onde ele sofreu mais de impotência. Um foi quando teve que ser internado de urgência por causa dos intestinos, que foi submetido a uma operação, e de resto agora, nesta fase final também no Gemelli, também refere que aprende-se muito com a fragilidade humana, e a perspectiva com que se olha o mundo a partir da fragilidade pessoal é muito interessante, porque vê-se o que é que vale a pena e o que é que não vale, em que é que se investe, o que é o essencial e o que é que verdadeiramente vale a pena. Mas outra coisa que ele disse também, que sentiu mesmo uma certa humilhação, foi quando teve que passar a andar de cadeira de rodas. Porque ser o Papa da proximidade, não é? Ele nunca deixou de fazer o que fazia, o que queria fazer, mesmo em cadeira de rodas. Mas que para ele foi muito difícil aceitar este pedido de Deus, não é? Na sua vida, que foi deixar de poder andar como ele gostaria. Os médicos que o acompanharam no Gemelli revelam que, apesar de 88 anos, ele parecia que tinha menos de 60, com a sua força de vontade. E, portanto, isso também sempre foi uma característica dele, que mesmo em cadeira de rodas, mesmo frágil, continuou sempre atento, como de resto se viu, com as cartas que escreve, com as mensagens que enviou a partir de Gemelli, por exemplo. Mostra como ele, apesar da fragilidade, nem sequer imaginamos o que terá sofrido com tantas crises, mesmo assim atento ao mundo e protagonista. Portanto, ele instaurou um protagonismo novo, inserido no sofrimento, um bocado como aconteceu também com João Paulo II. Estamos aqui para falar então da vida deste grande homem, Papa Francisco, e temos aqui connosco o Padre João Caniço. Padre João, como é que o Papa Francisco enfrentou os desafios do seu pontificado com esperança e coragem? Com esperança e coragem, como não podia deixar de ser, agora que o conhecemos melhor, fazemos um resumo da sua existência, porque ela já terminou, a sua existência humana, e portanto, ele, no fundo, é porque ele se sentiu chamado por Deus para o cargo que estava a exercer. Claro. E por isso, aquele tempo que ele confessava que de manhã, que se levantava às 4 horas e que estava até a hora da missa, aquele tempo todo em espírito de oração e que rezava e depois na Eucaristia, etc. É um homem de profunda oração todos os dias. Às vezes
pública, a maior parte das vezes pública, porque havia sempre gente a assistir lá, na própria Capela Santa Marta, ou na Igreja Santa Marta, e sempre um testemunho sempre grande de uma pessoa que vive acompanhado de uma segurança interior que não é dada pela saúde nem pelas qualidades, é dada pelo espírito interior e a sua vibração com o coração de Deus, com a devoção que tinha a Nossa Senhora, com a sua espiritualidade, o seu espírito de fé, o seu dinamismo. Tudo isso fez com que ele caminhasse no seu pontificado. Quais foram as principais ações do Papa na defesa do ambiente e da crise climática? Bom, ele publicou documentos, não é? Sim, sim. O publicar documentos é importantíssimo porque é uma carta magna, é um instrumento base para se poder caminhar e para podermos ver outros poderem beber o mesmo espírito e caminhar na mesma direção. Ele trazia na sua vida, quando ele era cardeal em Buenos Aires, aquelas escolas que ele fundou, aqueles grupos de pessoas que ele fundou, que vieram dar esta, como é que se chama, tem um nome em latim, que ele visitou em Cascais quando esteve cá. Não me lembro, pronto. Se me lembrar de esta conversa, sim. Vou dizer, que era uma coisa que era dar prioridade aos leigos nessa ação, eram os leigos que tinham prioridade, não eram padres, nem eram religiosas, nem nada, eram leigos. A segunda coisa era que privilegiassem os pobres, e sobretudo aqueles que não tinham meios de se curar ou de se lançar na vida, etc. E isso tudo num ambiente de muita fé. E estes grupos que ele acalentou sempre e que procurou formar em diversas nações, ele não lhe deu, digamos, carta magna no sentido é uma congregação ou uma coisa. Sim, não, deixou que o Espírito Santo ia dizer como é que se formavam. Isso é uma base que depois, quando ele fala, por exemplo, da terceira idade, que é um capítulo que ele fala muitas vezes, não descartar os velhos, etc. Quando fala de jovens, quando fala de futuro, quando fala de organização social, quando fala de interação entre culturas, muitas coisas destas são objeto de cartas e de encíclica e de documentos que ele publicou, até de livros que publicou de colaboração com autores, ou então ele mesmo. Essa doutrina está encheu todo o seu pontificado. Sim. E aparece a parte dos jovens, a parte das crianças, com um relevo extraordinário, o que causava uma simpatia em toda a gente. Pois ele tem aquela vez que ele disse várias vezes que todos os dias rezava a São Tomás Moro, o santo da alegria, e em que ele pedia bom humor. Isso, porque já é um lastro que nós todos temos que ter. Quando Jesus nos disse aprendei de mim que sou manso, meigo, é isso mesmo. A pessoa, quando vou ter com uma pessoa, tem sempre uma cara fechada ou então duas pedras na mão. Sim. Não, sempre irmão, fala. Depois já veremos como é que vai ser, mas de qualquer maneira, sempre esta claríssima atitude que manteve sendo Papa, estando na cadeira pontifícia, estando no automóvel do Papa, sendo onde for, sempre o sorriso, sempre a abertura, a pegar numa criança, falar com esta ou com aquela, apertar a mão a este ou aquele, tudo. Isto é uma coisa que cativa o mundo inteiro e, sobretudo, os jovens e as pessoas mais pobres. Como é que a sua simplicidade e humildade impactaram a relação com os fiéis e o mundo?
Eu acho que faz parte. Se a pessoa tem essa humildade e essa simplicidade, faz parte da atração de toda a gente. Quem é que repele? Repele quem é orgulhoso, ou quem é autoritário, ou quem não fala, quem não é afável. É evidente, ele foi tudo o contrário neste sentido. Quando, já em Buenos Aires, quando contam nos livros da vida dele, que quando encontrava pessoas fazia conversa, fazia sempre com que não fosse só olá, bom dia, mas pelo contrário, de onde é, o que é que está a fazer. Quer dizer, interessava-se pela pessoa um pouco e disse sempre no seu ministério que ele era um ministério para pessoas, não era um ministério para teorias espirituais ou assim apenas. E isso é muito importante quando nos dedicamos a fundo. Nós temos em Portugal exemplos, não digamos, do papas, isso não, mas, sei lá, quais são as grandes pessoas que em Portugal ficaram na sociedade? Sei lá, lembramos-nos do Padre Américo, lembramos-nos do Santo Padre Cruz, nós os mais velhos. Lembramos-nos de outras pessoas, mas não é porque é líder disto ou líder daquilo. Lembramos porque nos toca o coração, porque foram pessoas com grande humanidade e que foram capazes de avançar na sociedade, em algum capítulo destes, e sobretudo quando tem relação com os outros e levam o seu nível espiritual, o seu nível humano, o seu nível até mesmo físico, se possível. Que lições é que podemos aprender com a sua prática de perdão e misericórdia? Quantas lições! Eu, para mim, pessoalmente, aprendo esta grande lição de ser irmão de todos, sentir-se irmão, mesmo que seja o Papa, sentir-se irmão de todos. Isso foi uma coisa quando ele veio aqui a Portugal e esteve com os jesuítas, a maneira como ele se dirigiu a todos nós e disse umas coisas engraçadas, quer dizer, tocou assuntos nossos. Sim, claro. E que davam graça porque ele sabia pegar neles. Ele tinha sido superior, tinha sido provincial, tinha estado sempre dentro, e depois é uma pessoa muito inteligente. Sim. E, portanto, isso para mim chocou-me muito psicologicamente, porque em tudo, todos nós estávamos com os olhos nele e ele não se importou, falou sempre como se estivesse a falar só com os da frente, ou assim, mas sempre muito à vontade. Muito informal. Eu, quando ele esteve cá, fixei uma coisa que ele nos disse a nós e que, entre muitas coisas jornalísticas, dispersa um bocadinho, mas ele disse-nos uma coisa muito importante e frisou que era muito importante. E a mim ficou muito forte, e eu tenho tentado, que é o seguinte: não esqueçam que nós, jesuítas, fazemos exame de consciência à noite e ao meio-dia. E ele, mas isso, quem trabalha numa vida prática ativa muito grande, claro, lembra-se lá de fazer o exame de consciência ao meio-dia, ou então faz o exame de consciência 30 segundos ou um segundo, quando o exame de consciência é uma oração própria sobre a minha vida com Deus e é uma coisa para eu ver o que é que, não é só para ver o que fiz mal, mas o que fiz bem e sentir qual é a minha relação com Deus e qual é a minha orientação. E não só à noite, que já estou a dormir e não sei o quê, mas também ao meio-dia, porque isso faz um controle muito bom. E ele insistiu nisso connosco. E eu comecei a ver que de facto era muito importante, que eu estava em pecado nesse sentido e comecei a aplicar a mim mesmo e não tenho sido assim 100% fiel, mas tem sido uma coisa muito importante que faço com relativa frequência, até imponho-me a mim mesmo, chega àquela hora do relógio e paro e mudo de sítio e tudo e acho que é uma coisa impressionante. Na vida de todos os dias de um cristão, se ele pergunta quando é que rezas, ele diz, antes de comer, depois de comer, nada, nem isso. Então, à noite, antes de dormir, que é 1 minuto, meio minuto, pensas, o que é que fizeste hoje? Fiz esta coisa que é geneira, não sei o quê. Não, mas o exame de consciência não é isso. Como não tens mais tempo, estica esse minuto e põe-lo a fazer 5 minutos. E então já vais ver que o Espírito Santo vai trabalhar em ti, lentamente. O Papa insistiu connosco.
isto. E ficou muito... E tem graça que nunca falei assim em público sobre isto com os meus colegas, meus companheiros, mas em particular com um ou outro que tenho falado, às vezes até são eles mesmos também que trazem a conversa, tenho visto que também eles ficaram impressionados com isso. Algo tão simples, mas com uma profundidade grandiosa. Mas que é fundamental. Sim. E nos exercícios espirituais de Santo Inácio é fundamental não só a meditação, mas a reflexão. A questão de controle, ver como é que vai, etc. Isso foi uma coisa que ele deixou a nós e a mim pessoalmente, tem-me servido muito. E acredito que lá em casa as pessoas também ficaram agora despertas para esta realidade. Como é que ele promoveu o diálogo interreligioso e a paz mundial? Que foi um grande promotor, não é? Sim, sem dúvida, porque isto todos nós, à medida que lemos nos jornais e lemos não só a documentação que ele escreveu, mas e a promoção que fazia dos delegados dele, que enviava, etc., toda esta ligação entre religiões ou mesmo dentro de cristãos orientais ou de outras confissões religiosas, é sempre um irmão ao lado dele. Nunca foi uma pessoa que se pôs, eu cá sou o Papa, vocês são isto ou são aquilo. Não, ele é um irmão. Todos nós somos discípulos de Cristo, todos nós queremos amá-lo e servi-lo e seguir a sua doutrina e mais nada. E isso foi tudo, acho que é um espírito que está neste Papa, ou que esteve no Papa Francisco, e que é uma grande lição para nós. Quais os principais gestos de amor e solidariedade do Papa Francisco que inspiram hoje? A questão dele apoiar os refugiados, os que procuram imigrantes de umas nações de miséria, de pobreza, de asfixia social e que procuram outros sítios. O Papa foi sempre um defensor disso, sempre. Mesmo que haja nações ou sociedades na Europa ou na América que tenham posto problemas, o Papa diz sempre a pessoa tem direito a escolher caminho, a furar vida, ser capaz de caminhar. Depois, outra coisa é sempre esta dificuldades sociais mesmo entre nós, a dinâmica homem-mulher, ou então velhos novos, ou gente política de um lado, política do outro, sempre a capacidade dele de dialogar com todos e de dar sempre uma orientação para um caminho que é positivo, para um caminho que leva a alguma coisa, para um caminho que é solução para os problemas, não para um caminho que vamos ver o que é que vai dar. Não, isso nunca. Isso é um Papa muito positivo, muito orientador, um pai muito sábio e um pedagogo muito grande. É difícil encontrar tanta... E depois a dinâmica do diálogo com ele é muito importante. Ele fala com toda a gente, cumprimenta toda a gente, fala com todos, nunca invetiva ninguém, é sempre como amizade, como mansidão. Como é que a trajetória na Companhia de Jesus influenciou a sua visão de serviço e missão? A ele? Sim. Acho que a espiritualidade da Companhia é uma espiritualidade como outras espiritualidades. Tem os seus pontos fortes, tem outros pontos que não são tão fortes. De qualquer maneira, é o Espírito Santo, não é a própria máquina que faz, que produz o produto. O produto é ajudado pela máquina, mas ele é que se faz com o Espírito Santo, é modelado com o pensamento em Deus e modelado com a entrega de coração, com a capacidade de cada pessoa entregar o coração, porque não preciso de espiritualidade da Companhia para entregar o coração a Deus.
mas posso ter outros auxílios. Se tenho uma insistência no exame de consciência, que já falámos há bocado, se tenho uma insistência na oração pessoal, se tenho uma insistência na oração comunitária, se tenho uma insistência, sei lá, na paixão de Cristo, ou na vida de Jesus, ou na devoção à Nossa Senhora, enfim, tudo isto são ajudas, mas chega-se a Deus também por outros caminhos, não é necessário seguir este processo. Claro. De qualquer maneira, este processo é um processo que, se a pessoa for fiel, dá bom resultado. Sim, com certeza. Quais as principais dificuldades enfrentadas por ele e como superou com fé? Uma dificuldade muito grande, eu por fora vejo, é a máquina da igreja. Isto é a máquina da igreja, os hábitos, os costumes. Enraizados. Nós olhamos para a igreja com ele e vemos que, mesmo entre nós, pessoas santas, não aderiram a toda a orientação dele. Mas, de qualquer maneira, há pessoas que vivem, que não aceitam coisas que venham deste Papa ou coisa parecida. A gente sabe, lê nos jornais, ouve dizer e coisas assim. Sim. Estes são uma espécie de pequenos grupos que se fecham entre eles e que se comparam Claro. Que mensagem de esperança e fé o Papa Francisco deixou para o mundo após a sua morte? A mensagem de ensinar-nos o que é a esperança, ensinar-nos o que é a capacidade de revitalização, capacidade de esperar a eternidade, porque a nossa esperança máxima é esperar a eternidade. Não temos aqui, esta nossa vida aqui, claro, é uma vida passageira, ninguém tem ilusões de que vai ficar aqui muito tempo. É uma vida passageira. E o nosso espírito, por aquilo que Jesus nos deixou no Evangelho e na história, e nós sabemos pela história, é de que há uma terceira etapa. Não é só quando estivemos no ventre da nossa mãe, aqueles 9 meses, e nem é só estes 90 anos, ou logo que seja, que andamos por aqui, mas é uma eternidade futura. Há todo um caminho e nós entendemos que a grande virtude da esperança é que nos dinamiza para caminhar sempre. Sem esperança não pensamos na eternidade. Sem esperança, não. A esperança é que nos atira para a eternidade. E se pensamos que existe uma eternidade para viver, então a nossa vida aqui tem que mudar muitas coisas, porque estamos a ir em sentido contrário. Estamos a ir para baixo quando é para cima, estamos a ir para a esquerda quando é para a direita, quando é para a esquerda, enfim. Na sua opinião, o que nos deixa? Qual o legado do Papa Francisco para todos nós? Eu acho que, para mim, o legado que deixa é esta ligação dele com a humanidade e com Deus ao mesmo tempo. A sua capacidade de dialogar com os homens, com as pessoas, com criança, com jovem, com adulto, com mulher, com homem, com papa, com padre, com bispo, com quem quer que seja, dialogar com o sistema cultural. Lembro-me quando, ainda não há muito tempo, houve aquela reunião dos nossos, como é que se diz isto? Não é a palavra, não é cómicos, é os que contam coisas engraçadas. Como é que humoristas. Os humoristas, por exemplo, é um sentido estupendo de convivência e de percepção e de compreensão de uma arte ou de um lugar na história e na comunidade que é cheio de reflexão interior e que é cheio de humorismo que nos dá espírito de conjunto, que rimos todos ao mesmo tempo, sentimos-nos irmãos uns dos outros, sentimos-nos amigos, sentimos que pertencemos ao mesmo clube, e todas estas iniciativas dele foram no sentido de criar unidade, de criar união, de criar alegria, de criar que cada um sinta uma vocação interior de muita festa e de muita consistência no amor de Deus e nessa esperança de um dia ver renovada todas as suas aspirações. Estamos mesmo na reta final. Cruzou-se alguma vez com o Papa Francisco? Não, assim, cruzar, assim, propriamente estar com ele pessoalmente, só quando ele esteve aqui em Lisboa, quando foi das jornadas. De vê-lo na Praça São Pedro, uma vez ou duas, com grupos que fui lá a Roma, e pronto, o resto é televisão e coisas assim, mas foi um Papa sempre que me impressionou desde o primeiro momento.
quando foi a nomeação dele, havia uma televisão que me convidou para estar no momento, antes de saber quem era, Sim. mas que estivesse, mal soubesse a notícia, comentarmos no estúdio e estávamos lá 3 ou 4 pessoas. Sim. E eu reparei que o facto de ser um jesuíta, naquele primeiro momento não chocou ninguém. Mas depois, a conversar daí a pouco, quando já afastaram a televisão da Itália e deixámos de ver, falando só entre nós, mas dentro com o microfone sim. no ar, reparei que aquilo que lhes causou muita impressão. E eu também a mim, na altura, porque eu não tinha... Não esperava. Não fazia ideia, como é que se diz, não imaginava como é que seria um Papa jesuíta. Sim. Lembrava-me sempre as responsabilidades, as dificuldades, o nome Sim. da companhia podia ser bem posto, podia ser mal posto. Sim. Quer dizer, não passava disto. Mas depois, quando comecei a ver a agir, logo no princípio, não querendo estar a usar os sapatos que eram precisos, não querendo usar as roupas que eram não sei quantos, não querendo viver no Palácio Apostólico, etc., queria viver só assim, então dizia-se, este é dos meus. Padre, muito obrigada pela sua com muito presença. Sim. Foi maravilhoso conhecermos também um bocadinho mais da vida do Papa Francisco através de si, que é jesuíta também. E assim que está aí em casa, o nosso bem-aja. Até ao próximo programa, se Deus quiser. E continuamos aqui, juntos no Manhã Viva. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.